Nos próximos minutos, eu vou te contar 7 coisas sobre dinheiro, negócios e prosperidade que você nunca deveria falar para as pessoas. E provavelmente você está falando pelo menos 3 delas todos os dias, sem perceber o quanto isso pode estar sabotando seu crescimento financeiro e suas oportunidades. Sabe aquela sensação de que você trabalha muito, se esforça, tenta crescer, mas parece que as coisas não avançam como deveriam? Ou até mesmo aquela impressão de que sempre que você começa um projeto novo, uma ideia de negócios, um plano financeiro, alguma coisa acontece no meio e de repente tudo trava? São os clientes que somem, são as parcerias que não dão certo, são as oportunidades que simplesmente desaparecem. E muitas pessoas, elas começam a culpar o governo, culpar a economia, mas raramente elas param para observar algo muito simples, que é aquilo que sai da sua própria boca. Eu aprendi isso de uma forma muito clara ao longo da minha trajetória. Eu invisto há bastante tempo, tenho minha formação na área de finanças e ciências contábeis. E durante muitos anos eu trabalhei dentro do sistema bancário. E convivendo com pessoas de diferentes níveis financeiros, uma coisa sempre me chamava muita atenção. Algumas pessoas ganhavam muito dinheiro e mesmo assim viviam com problemas financeiros, enquanto que outras ganhavam menos, mas ao longo dos anos conseguiam construir patrimônio com consistência. E quanto mais eu observava esses comportamentos, mais eu percebia que muitas vezes a diferença ela não estava apenas na renda, ela estava na forma como as pessoas pensavam, na forma como as pessoas falavam e na forma como as pessoas se posicionavam em relação ao dinheiro. Autores que estudaram mentalidade de sucesso por décadas, como Napoleão Hill, que é o autor desse livro Quem Pensa Enriquece, que está aqui na minha mão, perceberam algo parecido ao entrevistar empresários milionários. Essas pessoas, elas sabiam exatamente o que compartilhar sobre suas ideias financeiras, mas sobretudo, elas sabiam o que não compartilhar, porque a informação ela tem poder, mas esse poder ele só vale enquanto essa informação ela não está espalhada por todos os lados. E é justamente aqui que aparece o primeiro erro que muitas pessoas cometem sem perceber: contar seus planos de negócios para todo mundo. Cada vez que você fala sobre um projeto que ainda está no começo, é como retirar um tijolo de uma construção antes da construção ficar pronta. Quando se fala demais sobre algo que ainda está sendo construído, a energia daquele projeto ele começa a se dissipar. É como se seu plano ele fosse uma pequena chama de um fogo que acabou de acender. E cada opinião que alguém dá é como uma gota d'água caindo sobre essa chama. No começo parece até que não faz tanta diferença, mas depois de várias gotinhas o fogo simplesmente se apaga. Existe um fenômeno psicológico interessante nisso. Quando você fala muito sobre algo que ainda não realizou, o cérebro recebe uma pequena sensação de satisfação, como se o progresso já estivesse acontecendo, como se uma parte da conquista já tivesse sido alcançada. Só que na prática, o trabalho real ainda nem começou. Essa sensação, ela tende a reduzir a sua motivação de agir. E aos poucos aquela ideia que parecia tão forte, parecia tão pujante, que parecia tão assertiva, ela vai perdendo energia, ela vai se dissipando e ela finaliza simplesmente antes de ter começado. Por isso muitas pessoas passam anos dizendo que vão abrir um negócio, que vão começar um projeto, que vão mudar de vida, mas nada realmente, efetivamente sai do papel. E não é porque aquela ideia era ruim, mas porque ela foi exposta cedo demais. Grandes empresários costumam fazer o contrário. Eles trabalham em silêncio, eles testam seus projetos, eles fazem os ajustes necessários e só mostram para o mundo quando algo já está funcionando. Ou seja, quando eles já têm o resultado. Há também um outro tipo de informação que certamente gera interferências quando são compartilhadas sem cuidados, que é falar para os outros quanto dinheiro você ganha. Esse aqui é um erro muito comum, porque quase sempre ele cria algum tipo de distorção na forma como as pessoas enxergam você. Se você conta que ganha pouco, algumas pessoas passam a te enxergar como alguém que ainda não conseguiu ter o êxito financeiro. E isso pode influenciar até mesmo algumas oportunidades de negócio que apareceriam para você. Por outro lado, imagine que você comenta que ganha bem. Aí a reação vai mudar completamente. As pessoas vão começar a comparar você com a vida delas próprias. Vão começar a julgar as suas atitudes e muitas vezes vai começar algo silencioso, a inveja. De repente a sua vida financeira vira assunto de roda de amigos, do almoço de domingo da família, do cafezinho no intervalo do trabalho. E eles começam a questionar como é que você conseguiu aquele dinheiro. Uns vão comentar que foi sorte, ou vão insinuar que o seu dinheiro tem algo errado. E pouco a pouco, aquilo que deveria ser apenas uma conquista pessoal começa a virar um peso social. Por isso, existe uma regra muito antiga no mundo dos negócios. Dinheiro gosta de discrição. Quanto menos você transformar a sua vida financeira num assunto público, menos interferência vai ter ao redor dela. Aliás, pessoal, se você gosta desse tipo de reflexão sobre dinheiro, investimentos, construção patrimonial,
considere se inscrever aqui no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdos falando de uma forma simples, direta para todas as pessoas. Então, voltando aqui, existe um terceiro hábito que é reclamar constantemente que está sem dinheiro. Esse hábito aqui é bem comum e eu tenho certeza que ou você reclama ou você conhece alguém que reclama muito. Muitas pessoas repetem isso quase que todos os dias. Uns falam, hoje eu estou sem dinheiro, esse mês está sendo muito difícil para mim. Outras repetem que dinheiro nunca vai sobrar. No começo isso parece apenas um comentário inocente, irrelevante ou completamente inofensivo. Mas quando essa frase ela se torna um hábito, ela começa a moldar a forma como a própria pessoa enxerga a realidade. A mente humana funciona de uma maneira muito interessante. Aquilo que você repete constantemente começa a parecer verdade absoluta. E quando a sua mente ela passa a aceitar a ideia da escassez, as suas decisões ela começa a refletir essa crença. Você começa a evitar as oportunidades, você começa a pensar pequeno, começa a acreditar de fato que a prosperidade financeira é algo distante de você. E o mais curioso é que muitas vezes a realidade da pessoa poderia melhorar, mas a narrativa mental continua presa na escassez. Com o tempo, isso vai virando quase que uma identidade. E quando a crença ela vira identidade, mudar essa realidade se torna algo muito mais difícil. Outro erro que atrapalha a sua vida é contar todos os seus problemas financeiros. Pessoal, existe aqui uma diferença muito grande, que é pedir uma ajuda estratégica ou expor todas as suas dificuldades para qualquer pessoa. Quando alguém fala constantemente sobre suas dívidas, suas dificuldades, seus fracassos financeiros, as pessoas começam naturalmente a associar a você à instabilidade. E isso influencia diretamente nas oportunidades que apareceriam para você. Porque as empresas elas evitam parcerias com alguém que transmite insegurança. Os clientes eles evitam profissionais que parecem financeiramente desorganizados. Os investidores eles evitam projetos que também parecem frágeis. Ao longo dos anos, lidando com investimentos e observando a vida financeira de muitas pessoas, eu vi esse padrão se repetindo por muitas vezes. Pessoas extremamente capazes, pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente trabalhadoras, mas que sem perceber estavam reforçando uma imagem de fragilidade financeira. No mundo dos negócios, a percepção muitas vezes influencia as oportunidades. E isso não significa dizer que está tudo perfeito. Significa apenas entender que nem todo mundo precisa conhecer todos os detalhes da sua vida financeira. Associado a isso, existe outro comportamento que também revela muito sobre a mentalidade de alguém em relação à riqueza, que é falar mal das pessoas ricas. Existe aqui um padrão típico, que são as frases como o rico só fica rico explorando os outros. Se ele tem muito dinheiro é porque fez algo de errado. Ou até mesmo, o dinheiro muda as pessoas. Esses comentários muitas vezes revelam suas crenças profundas sobre a riqueza. E existe de fato um problema nisso. Se no fundo você acredita que riqueza é algo negativo, a sua mente cria resistência ao você se aproximar dela. É muito difícil você construir algo que no fundo você acredita que é errado. Existe um fenômeno curioso que muita gente já percebeu na própria vida. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Você recebe um dinheiro inesperado, talvez um bônus, um pagamento maior, ou até mesmo um valor que já estava esperado há muito tempo. E de repente, alguma coisa acontece. Alguém da família adoece, o carro quebra, surge um imprevisto, aparece uma despesa inesperada e aquele dinheiro que chegou simplesmente vai embora. Muita gente olha para isso e pensa que é azar, mas muitas vezes existe algo muito mais profundo acontecendo. Quando a pessoa carrega crenças negativas sobre dinheiro ou sobre pessoas ricas, ela pode, sem perceber, tomar decisões que acabam dissipando esse dinheiro. Às vezes gastando sem planejamento, às vezes assumindo compromissos desnecessários, às vezes simplesmente não protegendo o seu próprio dinheiro. A mente humana tem uma tendência muito forte a alinhar o comportamento com a crença. Se você acredita que riqueza é algo negativo, manter o próprio dinheiro por muito tempo pode de fato gerar um conflito interno. E quando existe esse conflito interno, a própria pessoa encontra maneiras inconscientes de afastar-se daquilo. Por isso, mudar a forma como você enxerga dinheiro não é apenas uma questão de pensamento positivo. É uma questão de alinhar suas crenças com aquilo que você quer construir na sua vida. E quando essa mentalidade começa a mudar, muitas decisões também começam a mudar junto. E isso nos leva a um outro comportamento que muitas pessoas também não percebem o impacto que pode ter, que é contar todas as suas estratégias. Pessoas que prosperam financeiramente, elas entendem o valor da estratégia, mas também elas entendem o valor do silêncio. Nem todo plano precisa ser explicado, nem toda decisão precisa ser discutida publicamente. Quanto mais você expõe a sua estratégia, mais espaço você abre para críticas, interferências ou até mesmo as cópias do seu projeto. No mundo dos negócios existe um princípio simples, que é: movimentos estratégicos são feitos em silêncio. Os resultados é que são mostrados depois. E isso não significa agir escondido, significa apenas proteger processos que ainda estão em construção. E muitas vezes é nessa descrição que permite que uma ideia amadureça sem de fato ter as interferências externas.
próximo ponto talvez seja um dos mais importantes, que é falar que dinheiro é difícil de ganhar. Essa frase ela parece pequena, mas ela tem um impacto enorme, porque toda vez que você diz que dinheiro é difícil, a sua mente começa automaticamente a procurar provas de que isso é verdade. Você passa a enxergar obstáculos. Ela olha apenas as dificuldades, apenas as limitações, e simplesmente ela ignora completamente as oportunidades que existem ao seu redor. Depois de tantos anos estudando finanças, investindo, observando comportamentos de diferentes níveis de rendas, uma coisa ficou muito clara para mim. A prosperidade financeira não depende apenas do quanto você ganha, depende muito da forma como você pensa, da forma como você se posiciona, principalmente da forma como você fala sobre dinheiro. Porque as palavras elas vão moldar seus pensamentos, o que vai te levar a tomar decisões. E essas decisões elas vão escancarar os seus resultados. Então, às vezes, a mudança que a sua vida financeira precisa começa com algo muito simples. Prestar atenção nas palavras que você usa quando você fala sobre dinheiro. Porque pequenas mudanças na forma de pensar pode acabar criando mudanças enormes na forma como você evolui na sua vida financeira. Agora eu queria saber de você. Me conta aqui nos comentários. Você cometia algum desses erros? Um abraço, pessoal!